Amigos e amigas, então, mais uma vez, um bom dia. Nesse momento, eu agradeço a Deus por mais esse momento e também aqui nós vamos nos conscientizar hoje no que se diz respeito à liberdade religiosa. A liberdade religiosa, todos nós temos o nosso direito de liberdade religiosa, de dirigir cultos, de evangelizar nas ruas, até mesmo orar dentro da nossa casa ou mesmo nos templos, mas nós temos limites. Nós temos limites. Não é pelo fato da gente ser cristão, evangélico, ter igreja, ou ir no setor de tributos e adquirir um alvará de licença para funcionamento, que nós possamos passar dos limites, não. O que tem em jogo é a saúde, é os direitos do silêncio da vizinhança. Inclusive, está escrito aqui que o resumo da liberdade religiosa do artigo 5º da Constituição Federal tem limites. Inclusive, aqui no seu resumo, está escrito assim uma parte, a liberdade religiosa é um direito fundamental que deve ser protegido, mas esse direito não é absoluto e encontra limites na ordem pública. Encontra limites na ordem pública. Por quê? Às vezes a gente está numa igreja ou num local ali onde está orando, mas tem vizinhos, ou numa casa, ou templo onde está a ver com os eventos religiosos, mas tem vizinho ao lado, ou em frente, próximo. Tem limites. Não se deve estar com som alto, baterias e gritarias e palma como acontece. Gente, tem cuidado, isso tem limites na lei. E toda lei foi constituída por Deus. A Constituição Federal, que consta esse aqui mesmo, é ordem de Deus, é lei de Deus, é a Constituição. Todas as Constituições já chamam Constituição. O que é Constituição? É uma coisa que foi constituída. E as leis foram constituídas por Deus. Outro canto diz assim, é importante que esses direitos sejam claros e sejam aplicados de forma justa e imparcial. Não importa que é a igreja, não importa que é um crente, mas passou do limite da lei, não respeitou a vizinhança, a imparcialidade da lei, do Ministério Público, promotoria pública, juizado, delegado, delegacia, até mesmo guardas municipais, policial militar, policial civil, pode vir e embargar, interferir no funcionamento de um templo, de uma igreja, onde se diz os locais de eventos religiosos, porque está passando os limites. Se não respeitar a vizinhança, Deus não aceita. E muitas vezes nós não colocamos em consideração, em prática, essas ordens. E toda a ordem de Deus, que é a ordem judicial, é a ordem de Deus. Em Romanos 13, capítulo 13, está escrito que toda alma seja ali, quer ver? Romanos capítulo 13, verso 1, toda alma seja sujeitas às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e toda autoridade que há são ordenadas por Deus. Então, gente, se não respeitar o limite da vizinhança de locais de realização de eventos religiosos, inclusive tem outra parte que diz aqui, ó, que os cultos podem ser proibidos, cultos em locais, cultos religiosos em locais públicos, porque se passar do limite da lei. Fica aí a conscientização, e Deus diz que procurais com zelo o melhor dom. E Deus, se Deus deu esse dom a mim e a outra pessoa qualquer, de conhecer o que significa lei, constituição e legislação, para a gente estar entre nós, principalmente nós, comunidade evangélica, estar entendendo essas coisas, para não sermos punidos pela lei. Porque temos que dar bons exemplos, temos que ser luz, temos que ser bom exemplo de luz, exemplo de verdade, exemplo de amor, exemplo de tranquilidade, exemplo de ordem e decência, porque Deus é ordem e decência. Deus é amor, mas também Deus é justo. Deus pune aquilo que passar dos seus limites. Inclusive, ele diz, ama o seu próximo como a ti mesmo. Quem ama, respeita o espaço do próximo, porque por amor ao seu semelhante, respeitar. Às vezes, vizinho tem pessoa doente, idosos, crianças autistas,
e vizinho a um lado de eventos religiosos e tem que ser respeitado. Muitas vezes não escuta nem o telefone por causa dessa zoada quando é próximo ou em frente ou ao lado desses eventos. Fica aí a conscientização de Wilson Alves, mais uma vez, para toda a nossa comunidade também.